Amém. Pois bem, sempre é muito comum quando estamos aqui conversarmos sobre histórias da Bíblia que nós conhecemos, histórias que muitas vezes nós escutamos várias e várias vezes. Mas, no entanto, há também na Bíblia alguns heróis que nós podemos dizer assim que são quase desconhecidos. Porque são poucas as vezes que nós vemos, nós estudamos e ouvimos escutar as suas histórias. E é óbvio, eu não estou dizendo que eles não estão na Bíblia. Com certeza, se você já fez esses planos de estudo, de estudar a Bíblia em um ano, você provavelmente já passou por essa história. Mas é bem provável que você tenha passado direto e não tenha meditado sobre essas histórias e muitas vezes o que elas significam. E são alguns desses heróis que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre um dos heróis que poucas vezes são mencionados quando se está pregando ou quando nós estamos fazendo nossa meditação na palavra no nosso dia a dia em casa. É óbvio, nós temos aqueles que são aquela primeira prateleira que nós estamos acostumados a ver. Nós temos Abraão, Moisés, Davi, Pedro, João, Paulo e tantos outros nomes que nós vemos constantemente quando nós estamos fazendo a nossa meditação e estamos escutando a palavra de Deus. Mas é sobre aqueles menos conhecidos e o que a história de algum desses heróis da fé menos desconhecidos que eu gostaria de falar hoje. São nomes que, obviamente, não são totalmente desconhecidos. Você provavelmente, enquanto estava lendo a palavra, já passou por eles, mas você simplesmente não chegou a meditar sobre. Eu já até falei aqui sobre algum desses heróis que quase não se fala, por exemplo. Quando eu estava falando há um tempo atrás sobre o início de Êxodo, eu falei sobre Sifrá e Puá, lá que quando matar os bebês de israelitas, elas falaram que não dava para matar eles, que as mulheres dos judeus acabavam dando à luz muito rápido e não precisava delas. Foi algum dos heróis que nós podemos falar. Nós temos tantos outros, nós temos o ladrão da cruz, nós temos tantas pessoas que muitas vezes não são nem nomeadas na Bíblia, mas que às vezes até são histórias que a gente conhece mais do que sobre alguns desses que eu vou falar aqui hoje. E é bem capaz que você tenha escutado falar sobre Sifrá e Puá, sobre o ladrão da cruz, mas existem tantas outras histórias que a gente passa direto e acaba não muitas vezes percebendo o que está acontecendo. E hoje, apesar desses nomes que eu falei aqui, alguns deles a gente conhece, alguns deles a gente conhece menos. É bem provável que quase ninguém se lembre dos nomes das filhas de Zelofeade. É até um tanto quanto você pode dizer obscuro na mente de quase todos os cristãos. Poucos se lembram, se eu falar assim, qual é a história das filhas de Zelofeade? Você consegue se lembrar sobre o que é a história delas? Sobre o que acontece de importante nessa história que nós vamos mencionar sobre elas hoje? É uma história assim tão obscura, vamos dizer assim, que quase ninguém presta atenção, que você quase não vê nem ninguém. Obviamente é um nome um tanto quanto diferente, mas você não vê pessoas botando o nome de Zelofeade em seus filhos ou qualquer coisa desse tipo. Você sabe até que ele é da Bíblia só talvez pela sonoridade que parece os nomes que nós vemos muitas vezes na Bíblia, mas você não vai nem conseguir ligar da onde que veio essa história. E então, muitas vezes nós nem conhecemos quem são essas filhas de Zelofeade, apesar de elas serem mencionadas na Bíblia pelo menos 5 vezes no Antigo Testamento. Não é uma história muito famosa, mas talvez ela devesse ser. Pense em alguma das mulheres conhecidas que nós lembramos agora na Bíblia. E tem bastante personagens que nós conhecemos na Bíblia. Nós conhecemos Ana, nós conhecemos Ruth, nós conhecemos Esther, nós conhecemos Maria, nós conhecemos Maria Madalena, nós conhecemos Lídia, que está lá em Atos 16, e tantas outras pessoas. Nós, como eu disse, conhecemos mulheres que não são nem nomeadas, são histórias que nós conhecemos muito mais. Um dos exemplos, eu falei aqui algumas semanas atrás sobre a mulher que entrou na reunião entre Simeão e Jesus. Ela nem é nomeada, mas é uma história que recorrentemente nós conhecemos. Nós conhecemos a história de Maria, irmã de Lázaro, que chegou a Jesus.
mas todos esses nomes e essas histórias são bastante conhecidas. Nós conseguimos lembrar na nossa mente, mas é difícil lembrar quem eram essas mulheres, as filhas de Zelofeade, apesar delas serem mencionadas algumas vezes no Antigo Testamento. E elas são mencionadas, como eu disse, em 5 textos no Antigo Testamento: em Números 26, em Números 27, em Números 36, Josué 17 e 1 Crônicas 7. E exceto nessa última de 1 Crônicas, em todas elas são nomeadas pelo seu nome. A Bíblia faz questão de falar o nome de cada uma das 5 filhas de Zelofeade. Isso é até, como eu disse, impressionante para nós. Existem outras mulheres na Bíblia e outras pessoas que não são nomeadas, apesar da história ser famosa. Por exemplo, nós não conhecemos o nome da esposa de Noé, nem da esposa de Ló. A mulher cananeia em Mateus 15, nós não sabemos o nome, nem da mulher que está sangrando em Lucas 8. Também não, como eu disse, da mulher que entrou na reunião entre Jesus e Simeão. E o nome da mulher lá no poço, em João 4, também não é nomeado. Você vê, todas essas são histórias que nós conhecemos muito bem, apesar dos nomes delas não serem nomeados em nenhum momento. No entanto, essas mulheres aqui, as 5 filhas de Zelofeade, em 4 vezes que elas são nomeadas na Bíblia, e das 5 vezes que elas são nomeadas na Bíblia, 4 elas são nomeadas pelo seu nome. E a sua história ocupa a maior parte de 2 capítulos, principalmente em Números. No capítulo 27 e no capítulo 36. E o que havia de tão importante assim na história das filhas de Zelofeade para serem mencionadas tantas vezes na Bíblia, apesar da gente muitas vezes nem lembrar qual era a sua história? Apesar de que a decisão que vai relacionar elas é uma decisão muito importante, legalmente eu diria, no livro de Números. E por que isso lhe dá um lugar tão proeminente na história de Números, que são desses 2 capítulos que nós vamos ver hoje? E que diferença a história dessas filhas de Zelofeade podem fazer para a gente? O que ela vai nos levar a pensar, o que ela pode nos fazer meditar sobre? É óbvio, hoje nós não vamos ler essas 5 ocorrências que elas aparecem, mas vamos examinar as 2 principais que estão no livro de Números. Vamos começar lá em Números 27, a partir do versículo 1 até o 11. Aproximaram-se as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maqui, trineto de Manassés. Pertencia aos clãs de Manassés, filho de José. Os nomes das suas filhas eram Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas se prostraram à entrada da tenda de encontro diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes de toda a comunidade, e disseram: nosso pai morreu no deserto. Ele não estava entre os seguidores de Corá, que se juntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não deixou os filhos. Porque o pecado do nosso pai deveria desaparecer, porque o nome do nosso pai deveria desaparecer de seu clã por não ter tido filhos. Dê-nos propriedade entre os parentes de nosso pai. Moisés levou o caso perante o Senhor, e o Senhor lhe disse: as filhas de Zelofeade têm razão. Você lhes dará propriedade como herança entre os parentes do pai delas, e lhes passará a herança do pai. Diga aos israelitas: se um homem morrer e não deixar filhos, transfira a sua herança para a sua filha. Se ele não tiver filha, deem a sua herança aos irmãos dele. Se não tiver irmãos, deem aos irmãos de seu pai. Se ainda seu pai não tiver irmãos, deem herança ao parente mais próximo em seu clã. Esta será uma exigência legal para os israelitas, como o Senhor ordenou a Moisés. E essa é a primeira história lá no capítulo 27. E nós vemos que é uma decisão muito importante para os judeus que estão prestes a entrar na Terra Prometida, a decisão que é feita por conta das filhas de Zelofeade.
E quando lá no capítulo 36, Moisés é obrigado a rever o caso das filhas de Zelofeade, para ajudar a esclarecer um problema seguinte que se deu por conta disso. E diz assim, números 36. Os chefes da família do clã de Gileade, filho de Maquir, neto de Manassés, que pertenciam aos clãs dos descendentes de José, foram falar com Moisés e com os líderes e chefes das famílias israelitas e disseram: quando o Senhor ordenou ao meu senhor que, por sorteio, dessa terra como herança aos israelitas, ordenou que vocês dessem herança de nosso irmão Zelofeade às suas filhas. Bom, primeiro, aqui nesses 2 primeiros versículos nós podemos ver que já se passou um tempo depois daquela primeira questão, e agora eles estão refletindo com Moisés ali o que eles vão fazer com a próxima geração, ou seja, quando as filhas de Zelofeade se casarem, o que vai acontecer com as terras? Eles conseguem pensar num possível problema que vai acontecer se elas casarem com alguém de fora da tribo. E diz assim, dos versículos 3 ao 13. Agora suponha que elas se casem com homens de outras tribos israelitas. Nesse caso, a herança delas será tirada da herança dos nossos antepassados e acrescentada à herança da tribo com a qual se unirem pelo casamento. Quando chegar o ano do jubileu para os israelitas, a herança delas será acrescentada à da tribo com quais elas se uniram em casamento, e a propriedade delas será tirada da herança da tribo dos nossos antepassados. Então, instruído pelo Senhor, Moisés deu esta ordem aos israelitas: a tribo dos descendentes de José tem razão, e isto que o Senhor ordena quanto às filhas de Zelofeade: elas poderão casar-se com quem lhes agradar, contanto que se casem dentro do clã da tribo de seu pai. Nenhuma herança em Israel poderá passar de uma tribo para outra, pois todos os israelitas manterão as terras das tribos que herdaram de seus antepassados. Toda filha que herdar terras em qualquer tribo israelita se casará com alguém do clã da tribo de seu pai, para que cada israelita possua herança dos seus antepassados. Nenhuma herança poderá passar de uma tribo para outra, pois cada tribo israelita deverá manter a terra que herdou. Assim as filhas de Zelofeade fizeram conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. As filhas de Zelofeade, Maalá, Tirza, Ogla, Milca e Noa, casaram-se com os seus primos paternos, dentro dos clãs dos descendentes de Manassés, filho de José, e a herança permaneceu no clã e na tribo de seu pai. São esses os mandamentos e as ordenanças que o Senhor deu aos israelitas por intermédio de Moisés, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, em frente a Jericó. Pois bem, visto agora os 2 textos, tanto de Números 27 e 36, do que eles se tratam, afinal? E para nós entendermos bem o que esses 2 capítulos querem dizer, o que eles podem trazer de espiritual para a nossa mente, e por que as filhas de Zelofeade, as 5 filhas, eram tão importantes a ponto de serem nomeadas na Bíblia, e a gente deve relacionar histórias com alguns detalhes. E o primeiro detalhe que nós podemos relacionar é com a terra que os israelitas iriam ocupar. É óbvio, antes de entrar na terra, Moisés determina todos os termos legais sobre a terra prometida. E muitas vezes os cristãos acabam se metendo em algumas condições difíceis, tentando extrair alguns princípios econômicos quando eles estão lendo esse tipo de texto, porque eles não conseguem entender a maneira única que era essa situação aqui de conseguir uma terra, quando Deus estava prometendo a eles a terra prometida. Nós aqui no nosso mundo, a gente pode comprar terras, nós podemos vender nossas terras, nós podemos expandir elas, contrair mais terras, herdar algo que vem dos nossos pais, e nós podemos fazer isso tudo, mas isso não é uma herança
divina, que o próprio Deus está diretamente dando para você e determinando o que você vai ter de terra. Por isso é muito diferente o nosso mundo dessa situação que eles estão aqui no Antigo Testamento. E isso foi porque eles ganharam essa terra pelo próprio desígnio de Deus, pela própria decisão de Deus de dar essa terra a eles. E por isso eles vão fazer um sorteio para ver quem vai ficar com cada parte de terra, porque Deus vai direcionar diretamente o que Ele quer e para quem Ele quer que vá cada terra a partir desse sorteio, e define para que tribo e para cada clã vai cada terra que está ali, determinando os limites específicos da terra que eles vão ter. E agora, quando você está lendo toda essa parte da Bíblia ali de Números e ali em partes do Pentateuco, você chega a passar por algumas passagens que é a determinação dos lotes de terra que eles vão ficar. E você pensa na situação dos israelitas ali, naquela situação. Você não ficaria animado de Deus estar dando a terra a você, de estar determinando que ali, em pouco tempo, Ele falar: aqui está a sua propriedade que eu estou lhe dando, aquela mesma que você tanto ansiava nesses anos que você estava no deserto. E, obviamente, depois de tudo isso, quando você está prestes a entrar, você prestaria muita atenção no que Deus teria para te dizer. Você ia pensar: qual é o limite da minha terra? Aonde que eu vou poder plantar, cuidar do meu gado? Qual é o limite até aonde eu vou poder ir? Quais são exatamente as linhas e a posição que até ali vai o que Deus está me dando de terra? Aonde eu devo morar? Aonde eu devo construir a minha casa? Aonde eu vou me firmar depois de tanto tempo vivendo em tendas e andando para lá e para cá? Especialmente quando Deus diz assim: é aqui que você deve viver, e viver com a sua família, e crescer com a sua família e habitar para sempre aqui. Provavelmente foi alguma das palavras que os israelitas naquela situação mais prestaram atenção no que os seus líderes tinham para lhe falar, e depois ainda foram estudando enquanto liam os textos do Pentateuco. E nós chegamos, por exemplo, em várias genealogias que vai determinar para quem é a herança que aquela terra deve ir. E, obviamente, você quer saber o que aconteceu com a sua família até chegar a você. Até porque os israelitas, isso ainda era mais importante, porque eles tinham um ano que era determinado, como a gente leu aqui no texto, o ano do jubileu, que era depois, a cada 50 anos, era o meio que tudo começava de novo. Por exemplo, vamos dizer que um israelita que estava vivendo na terra, de repente entrou numa crise financeira, de repente, sei lá, o gado dele morreu, a plantação dele não funcionou, ele acabou contraindo dívidas com algumas pessoas e ele simplesmente não tinha como pagar a sua dívida, ou seja, ele entrou em um momento economicamente difícil. O que ele poderia fazer? Ele acabava dando a sua terra como garantia. Mas o ano do jubileu garantia que depois de 50 anos, a cada 50 anos, aquela terra voltava como herança da família que originalmente detinha aquela terra. Era uma maneira que, a partir da lei do Antigo Testamento, fizesse com que todos os israelitas tivessem sempre uma terra na terra prometida, que Deus mesmo deu para eles e prometeu para eles. E se tentássemos instituir qualquer coisa extraindo parte econômica dessa história aqui, nós não teríamos nada, porque não é isso que isso aqui está tentando nos ensinar, e não é esse o mundo que nós temos. Não foi diretamente Deus que determinou e fez uma promessa de uma terra prometida que nós vamos ter aqui, que é a nossa casa. E por isso, lá naquele mundo, ele dava uma segunda chance aos israelitas de voltar a ter aquela terra. Porque nós temos que lembrar disso, essa parte importante de que era Deus que estava dando essa terra ao seu povo como propriedade
preciosa sua. Deus era o dono da terra. Israel era o seu povo. Logo, ele estava dando a sua terra para o seu povo. Ele estava dando aquela terra para o seu povo a possuir. E eles possuíam, assim, a terra, e Deus era o dono deles, era o dono desse povo. E por isso era imperativo que todas aquelas pessoas, todos os israelitas, tivessem um pedaço dessa terra. Não poderia ser uma terra prometida se apenas alguns daquele povo tivessem esse pedaço de terra. Por isso, a terra deveria ser dividida para todos os israelitas. Era importante que todas as tribos, todos os clãs e todas as famílias tivessem um pedaço de terra, tivessem uma parcela dessa terra distribuído para eles. E essa era a ideia com o ano do jubileu, com que a terra voltasse para dentro do clã, para dentro da família. E o fiel israelita não poderia perder a sua herança uma vez que ele tivesse a possuído, a não ser, obviamente, que eles quebrassem a promessa, os israelitas quebrassem a promessa deles com Deus, quebrassem a aliança deles com Deus. E se toda a nação fosse infiel, aí sim, o que iria acontecer? Eles são expulsos da terra prometida. Assim como Adão e Eva foram expulsos do jardim, se os judeus que ali estavam, os israelitas que ali estavam, quebrassem a aliança com Deus, eles poderiam ser expulsos dali, assim como Adão e Eva foram expulsos do Éden. Assim como Deus havia dado o jardim do Éden para Adão e Eva, e quando eles quebraram a aliança, eles foram expulsos. Se os israelitas não mantivessem a sua palavra de acordo com a aliança de Deus, eles também seriam expulsos, e como nós sabemos, eles foram expulsos posteriormente da terra prometida. E agora, depois de ter essa breve introdução sobre como que funcionava a terra prometida para os judeus legalmente até o capítulo 27, aqui que nós estamos estudando, nós podemos finalmente entrar no caso das filhas de Zelofeade. E Zelofeade foi um homem que simplesmente fazia parte daquele povo que andou nos 40 anos do deserto, e ele simplesmente não teve filhos. E naquele mundo antigo era um problema quando você não tinha filhos homens, porque a herança vai exatamente para os seus filhos homens. Não era inédito, obviamente, em situações em que a herança iria para as filhas mulheres, mas a verdade é que isso eram exceções, não era um comum daquele período lá que a herança fosse para as filhas mulheres. A prática padrão normal daquele período é que a herança fosse para os filhos e não para as filhas, e assim a parcela da terra que o pai teria sobre a terra prometida naturalmente seria distribuída para a linhagem dos seus filhos. Mas aqui está o problema da família de Zelofeade. Ele não tinha filhos homens, e assim ele não tinha herdeiros diretos da sua terra, e assim a sua família ficaria sem uma terra futura. O nome, como elas dizem aqui, o nome do nosso pai vai ser apagado da terra prometida. E Zelofeade, então, como nós sabemos, teve as suas 5 filhas. E o que vai acontecer com as filhas de Zelofeade? O que vai acontecer com o nome da família de Zelofeade? Ele se foi e a terra deveria ser repartida com seu filho, mas ele não tem filhos. Com quem vai ficar sua terra, então? O seu nome vai ser apagado para sempre da história? Nunca ninguém vai se lembrar, então, da família de Zelofeade? Sua família, de repente, assim, acabou. Ele não vai entrar na terra, então sua família não vai ter direito a nenhum pedaço de terra na terra prometida? E as suas filhas vão a Moisés e falam: não achamos isso certo. E Moisés, assim como quando ele foi instruído lá em Êxodo, nesses casos mais difíceis que ele não sabe muito bem o que fazer, ele procura o Senhor. E o Senhor fala para ele: olha, as filhas de Zelofeade têm um ponto, elas estão certas.
você deve transmitir a herança que o pai delas teria na terra prometida diretamente para elas. Preste atenção, o Senhor aqui não disse simplesmente assim: olha, elas podem morar em tal lugar da terra prometida. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo a herança legal, o direito legal dessas terras que elas vão ocupar é delas. Não é só que elas podem morar, a herança é diretamente delas. Então, aqui está se tornando um estatuto geral para todas as situações em casos de pais que não tenham filhos e tenham somente filhas. E o capítulo 27 apresenta alguns outros exemplos. E, pois bem, se não houver filhas, então a herança vai para os irmãos do pai. E se o pai não tiver irmãos, então vai para o parente mais próximo dentro do clã do seu pai. E nós conseguimos entender então qual é o princípio de tudo aqui na história: é manter a terra na família que deveria ocupar ela primeiramente. Primeiro, para os filhos homens que nascesse. Em segundo, se não tivesse filhos homens, para as filhas mulheres. Se não tivesse filhas, para o irmão da pessoa que morreu. E por fim, se não tiver irmãos, para o parente masculino mais próximo dentro do seu próprio clã. E assim conseguiria garantir que a terra ficaria dentro do próprio clã. E você pode imaginar que os israelitas daquela época, esse devia ser um problema recorrente, até porque eles deviam ser cerca de 2 milhões de israelitas que estavam prestes a entrar na terra prometida. Então deveria ter muitos casos em que uma família em que o pai não tinha filhos e só tinha filhas, ou que não tinha nem filhos nem filhas, ou que não tivessem nem irmãos. Então Deus aqui determinou legalmente o que deveria se fazer nessas situações. E, portanto, isso foi um estatuto muito importante para todos de Israel. E as filhas de Zelofeade são as primeiras a levar a Moisés essa questão. E esse foi o problema do capítulo 27. Sem filhos não teria nenhuma terra. E assim Deus determinou como seria feito nessa situação. Agora, quando nós passamos para o capítulo 36, o problema é um pouco diferente. E se as filhas de Zelofeade casarem fora do seu clã? E se elas simplesmente se apaixonarem de alguém de outra tribo? O que vai acontecer? Como foi dito anteriormente, a terra passa para o filho masculino que nascer. O herdeiro masculino vai ser o que vai levar a terra. E o problema anterior, para quem ia à terra quando não tivesse filhos, foi resolvido, só que agora já estão pensando: e quando a gente entrar na terra? E a próxima geração? Porque se Zelofeade não tem filhos, a terra vai para as suas filhas. E essa terra, então, é da tribo de Manassés, que era a tribo da qual elas faziam parte. Mas o que vai acontecer se elas conhecerem um cara legal da tribo de Judá? Ou então da tribo de Simeão, de Zebulon, de Ruben? O que vai acontecer com a terra delas? Bom, elas podem pensar: olha, essa pessoa que eu me apaixonei, ele é único, eu preciso casar com ele, eu não vou encontrar ninguém igual a ele. Então, de acordo com a lei mosaica, o que aconteceria com aquela terra que elas ocupavam, que elas tiveram de herança do seu pai? Pois bem, o mesmo problema aconteceu, porque de acordo com a lei mosaica, essa terra iria para o herdeiro masculino, só que a partir disso, a herança seria da tribo do seu marido e não mais dela. E isso ocorreria um grande problema, porque o mesmo problema está acontecendo. Você vê, se elas da tribo de Manassés casassem com alguém da tribo de Judá, a partir daquele momento, dentro do território da tribo de Manassés, ia ter uma pequena terra que era da tribo de Judá. E assim, aos poucos, a terra de Israel se tornaria uma grande confusão e você não saberia mais de quem era a terra
de cada tribo. E esse é o problema aqui que Moisés e Deus vão resolver aqui nessa situação, porque a partir disso, aos poucos, uma tribo poderia acabar sem terras no final das contas. E você pode ver como isso seria ruim para cada tribo de Israel, porque ia gerar uma grande confusão para os filhos de Israel. E assim ficaria muito difícil você determinar de quem era o título legal daquela terra que as pessoas estavam ocupando no futuro. Então Moisés entrega um novo estatuto sobre aquilo que eles estão dizendo. Ele fala que se isso acontecer, ou seja, na primeira vez, quando o pai deixou sem filhos, a herança foi para suas filhas, e ele determina o que essas filhas devem fazer para deixar a terra dentro da sua tribo. Ela disse: casem-se com alguém que seja da sua tribo e do seu clã. E assim eles vão conseguir manter a terra no mesmo clã e na mesma família. Lembrando, para que todos os israelitas tivessem uma terra na terra prometida. E assim você não poderia casar fora da casa e da tribo de Manassés. Mesmo que você conhecesse um cara legal de Judá, você deveria, apesar disso, conhecer um cara legal dentro da sua família, dentro do seu clã, dentro da sua tribo, para que a terra permanecesse na sua tribo. E assim o nome do seu pai, a terra que seria do seu pai, se mantiver no nome dele e na tribo dele, e preservar assim, como era uma preocupação das filhas de Zelofeade, a terra no nome do pai delas. Logo, vamos revisar. A primeira regra: se não houver filhos, a terra vai para sua filha. Quando isso acontecer, as filhas são obrigadas a casar com alguém da sua tribo e clã. Assim, as filhas de Zelofeade fazem de acordo. Elas encontram alguém da tribo de Manassés, de seu clã, e vão casar-se com eles para que o nome do seu pai não se perca. E, portanto, aqui nós vemos a conclusão do caso das filhas de Zelofeade, e eles estabelecem dois princípios bastante importantes quanto a questões da terra, na terra prometida, e o que os israelitas devem fazer no futuro quando eles finalmente entrarem lá. As filhas se tornaram herdeiras diretas quando não há filhos, e elas são obrigadas a casar com os filhos, se casar dentro do próprio clã e tribo. E esses são os dois estatutos principais das dois textos que nós vamos estudar aqui hoje. E todo esse princípio é para que o povo de Deus não fique sem terras e todos de Israel tivessem uma terra própria. E a menos que eles quebrem o pacto, a menos que haja uma punição contra eles em algumas circunstâncias gerais que eles não podem, controlar, como fome, pobreza, ou então não nascer filhos homens, eles tinham um mecanismo para que a terra sempre voltasse para a família. E é isso que os capítulos 27 e 36 de Números permitem e determinam para os israelitas. E assim você consegue entender a relação dessa história com as terras de Israel e como elas iriam ser distribuídas. E se nós lemos ainda mais algumas questões aqui, principalmente aqui no Pentateuco, nós vamos ver que tudo isso tem muitas minúcias legais para tentar entender toda essa questão das terras, que eram muito importantes principalmente para os israelitas daquela época. É importante e era um quesito legal que eles precisavam entender. Mas talvez, e é por isso que muitas vezes nós passamos muito rápido por esses textos e muitas vezes nem lembramos das filhas de Zelofeade, é que acaba que esses textos muitas vezes não são muito inspiradores para nós,
porque nós não conseguimos relacionar o que esses textos lá desse ponto de Números está relacionada com a nossa vida espirituais. Mas nós vamos ver aqui, a partir de agora, que existem algumas lições espirituais que nós podemos tirar desse texto, desses dois textos e das filhas de Zelofeade e da atitude delas. Primeiro, nós precisamos entender um pouco da organização de Números. Primeiro, por que esse livro se chama Números? Pense bem, vê se você consegue lembrar na sua mente aí, por que esse livro se chama Números? Ele se chama Números porque há um censo logo no início desse livro. Existem dois censos, na verdade, nesse livro. Em Números, capítulo 1, nós vemos um censo que ele fala que é um censo dos guerreiros de Israel. Portanto, a primeira sessão de Números, do capítulo 1 ao 25, vai contar a história dessa primeira geração que vai mencionar aqui em Números, que vai desde o capítulo 1 até o capítulo 25. A partir do capítulo 26, você verá ali que no título que vai ter um segundo censo. E então, por que então vai haver dois censos no final das contas? O que aconteceu com aquela primeira geração que viveu do capítulo 1 ao capítulo 25 de Números? Você consegue se lembrar o que aconteceu com eles? Se você recordar, eles foram desobedientes quando alguns espias foram lá ver como é que era a terra prometida, e eles simplesmente voltaram e falaram que não tinha condição deles entrarem na terra prometida, que lá haviam diversos gigantes e que eles não teriam condições de combater eles e que eles não iam conseguir vencer e entrar na terra prometida. E por isso nós vemos que eles se rebelam contra o Senhor. E Deus, por conta disso, porque eles não acreditaram nele, que ele daria a vitória para eles, Deus determina que eles vão vagar 40 anos no deserto, até que toda aquela geração que estava viva, ou seja, todos os homens, o que ele quer dizer com geração? Todos os homens, a partir de 20 anos, que têm condição de guerrear, toda essa geração não vai entrar na terra prometida. E depois que essa geração morrer, eu vou conduzir vocês à terra prometida. Nós sabemos que dessa geração toda, apenas Josué e Caleb vão entrar, porque Deus já promete que é isso que vai acontecer. Portanto, é necessário fazer um novo censo da próxima geração, porque essa geração morreu toda no deserto. E do capítulo 1 até o 25 conta dessa primeira geração. E no meio você tem essa história de espionagem que acontece lá no capítulo de Números 13 e 14. E na segunda parte do livro, a partir do capítulo 26, vem a próxima geração de israelitas. No meio não há uma história de espionagem, mas há uma situação que algo quase parecido aconteceu, com mais uma vez parte do povo não querendo entrar na terra prometida. Não é tão famoso quanto o primeiro caso, que nós sabemos muito bem que o povo ficou 40 anos andando no deserto por conta da espionagem, que eles acharam que eles não tinham condições de vencer a batalha. Mas em Números 32 tem um caso parecido, quando há um pedido do povo de Ruben e Gade, que querem se estabelecer em Gileade, do outro lado do Jordão. E eles, assim, apesar disso, Moisés determina a ele que eles podem ficar, a partir do momento que ele consultou o Senhor, que eles podem ficar naquele local do Jordão, mas eles cruzariam o Jordão e lutariam junto com seus irmãos, e depois que eles acabassem de lutar com seus irmãos, eles poderiam voltar para essa terra e ocupar essa terra. Portanto, na segunda parte de Números, é bem parecido com o primeiro em certos quesitos.
nós vemos também uma parte do povo de Deus hesitar na hora de entrar na terra prometida. Mas depois dessa primeira geração demonstrar uma incredulidade na capacidade de entrar na terra prometida que Deus havia prometido para eles, e por conta disso eles andarem 40 anos no deserto como uma punição do próprio Deus, lá no capítulo 25 acontece a adoração de Baal em Peor. Então, naquela situação, morreram no total de 24 mil israelitas por conta de uma praga que Deus enviou. Deus os puniu lá no capítulo 25 matando 24 mil pessoas. Esse era o último pedaço que estava faltando de Israel rebelde para acabar e então chegar à nova geração. Por conta disso, logo no capítulo 26 é feito um novo censo. E aquela última geração errante que estava antes, toda morreu como Deus havia determinado. E chegamos ao próximo censo. E no capítulo 26, versículo 64, logo no final desse capítulo diz assim: nenhum deles estava entre os que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão quando contaram os israelitas no deserto do Sinai, pois o Senhor tinha dito àqueles israelitas que eles iriam morrer no deserto e nenhum deles sobreviveu, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Nós vemos aqui como Deus já havia dito, apenas Calebe e Josué sobreviveram. O que é um ponto interessante, pois isso bota, quando Josué e Calebe estão lutando para tomar a terra prometida, ambos tinham mais de 60 anos, porque eles tinham que ter mais de 20 anos para Deus ter que falar. A exceção deles, e se passou 40 anos no deserto. Logo, todas as batalhas que nós vemos na Bíblia, que Calebe e Josué participam, eles tinham mais de 60 anos de idade. E toda a geração deles se foi. E então, agora, o que é necessário para essa nova geração entrar na Terra Prometida? Por que a primeira não entrou na Terra Prometida? Por conta de sua própria incredulidade. Então, o que a nova geração tem que fazer? O que essa nova geração que foi contada ali no censo deve fazer nesse momento? Eles têm que fazer o exato oposto do que a geração anterior fez. Eles vão entrar na Terra Prometida apenas pela fé. Então, finalmente, podemos voltar ao caso das filhas de Zelofeade. A segunda parte de Números termina a história das filhas de Zelofeade. Se você ver bem, no capítulo 26, nós vemos o censo e logo no capítulo 27 entra o caso das filhas de Zelofeade, ou seja, logo no início dessa segunda geração, e elas terminam, porque o capítulo 36 novamente é um caso sobre as filhas de Zelofeade, que é o fim do livro de Números. E isso pode parecer meio estranho. Por que decidiram botar tão separado uma coisa da outra? Já que uma coisa parece ser tão ligada à outra, são decisões tão parecidas, por que botar no início de uma geração e no fim dessa geração? Por que não juntar, quando Moisés estivesse escrevendo o livro, por que não juntar essas duas, já que é só um quesito legal quando entrar na terra? Por que não botar ambas, por exemplo, no capítulo 27 já botar em sequência o que deve acontecer? Mas você pode pensar que Moisés não tinha um objetivo específico quando ele fez isso, mas isso não foi feito de maneira não foi feito de uma maneira solta. Isso foi feito de maneira deliberada por Moisés, e essas duas histórias foram separadas por um motivo. E elas estão assim intencionalmente colocadas no texto. E elas estão então no começo e no fim
da sua geração. E se você for ver bem, quando ali está acabando números, eles estão a ponto de entrar na terra prometida. A segunda geração ainda não conseguiu entrar, mas eles já estão bem perto de entrar na terra. E o que será necessário para esse povo entrar na terra? O que aquele povo anterior não teve. Eles vão precisar ter fé em Deus, que Deus irá conduzir eles a ter aquela terra e não as suas próprias habilidades. E que exemplo maior de fé nós podemos ver nesse período do que essas filhas de Zelofeade. Vamos lá no capítulo 27. Olha só o que acontece. Elas se aproximam do lugar sagrado e estão diante de Moisés, de Eleazar e outros chefes. E eles estão ali num lugar público para falar com eles. Você tem que pensar que Moisés era algo como uma suprema corte que vai definir tudo o que vai acontecer na terra. Ele era o líder máximo no momento da terra de Israel. E eles decidem ali tudo o que vai acontecer. E, obviamente, tem que ter bastante coragem para se botar nessas situações. E com o que elas estão preocupadas no fim, quando elas vão falar com Moisés? Elas estão preocupadas com o nome do pai delas. A preocupação delas é com a família delas e com o nome do seu pai. Elas dizem assim: nosso pai não era como um rebelde Coré. E essa é outra história de Números, em que algumas pessoas durante essa história acabam pensando assim: quem é esse Moisés? Quem é esse pessoal que manda na gente e fica determinando o que nós devemos fazer? Nós não gostamos de Moisés. E eles fazem toda uma rebelião contra Moisés. E por conta disso, Deus os pune com a terra, engolindo todos esses rebeldes que estavam levantando essa rebeldia contra a liderança de Moisés. E as filhas de Zelofeade estão falando assim: o meu pai não fazia parte daqueles rebeldes. Ele morreu por conta do seu próprio pecado. Ele morreu no deserto como toda a geração dele morreu no deserto. Só que as pessoas da sua geração vão para a terra prometida e vão ter o seu nome. Todos eles mereciam morrer pelo que eles fizeram contra Deus, mas eles não faziam parte da rebeldia de Coré e seus rebeldes. E por conta disso, essas famílias de Coré não vão ter espaço na terra prometida. Mas meu pai não fazia parte desses. Ele fazia parte apenas da geração que morreu no deserto. E por isso ele não deveria não ter a sua terra lá. Ele não deveria ter seu nome apagado da terra prometida. E ele não deveria ser punido de forma extraordinária em relação aos outros judeus. Ele era um homem comum, cheio de pecados, como aquela grande geração que ficou no deserto lá durante os 40 anos. E elas perguntam: por que o nome do nosso pai então deveria ser apagado? Todos os outros clãs e famílias e tribos de Israel não estão tendo seu espaço na terra prometida? A preocupação delas era com sua família e com o nome de seu pai. E vão ali sem medo. São mulheres que vão ali diante de Moisés, apesar de não ter um herdeiro homem ali com elas. Elas são mulheres que vão ali para defender os motivos certos. Elas estão ali de maneira certa para definir em uma questão justa de ter uma terra no nome da sua família e de seu pai. São mulheres crentes e obedientes, porque elas acreditavam na promessa de Deus de que elas, como israelitas, teriam um espaço na terra prometida. Elas obedecem os mandamentos de Deus de se casar dentro da sua tribo, para que assim a sua família tenha uma herança na terra prometida, porque elas acreditavam e obedeciam ao mandamento
de Deus, as promessas que Deus havia dado para elas. E agora você pode contrastar a questão delas com daqueles espiões da geração anteriores. Eles deveriam entrar na Terra Prometida e dar um relatório de como era a Terra. E eles falam, olha, eles são grandes, assustadores, nós nunca vamos entrar naquela terra. Já essas mulheres estão ali diante de Moisés, mas elas acreditam piamente de que elas vão entrar naquela terra. E que elas estão pensando anos à frente, talvez até séculos na frente, de que o nome de seu pai não vai ser apagado da terra prometida, porque Deus havia prometido que ia dar para cada israelita um espaço na terra prometida. E elas perguntam, o que acontecerá com o nome do nosso pai? Elas têm uma fé destemida e corajosa. Elas acreditam que vão chegar na terra prometida e, por isso, elas chegam para Moisés e perguntam, o que vai acontecer com a terra do nosso pai? E o nome do nosso pai, o que vai acontecer? Elas já se colocam na posse da promessa de Deus para cada um daqueles israelitas. E quem dera que nós fôssemos como as filhas de Zelofeade, que nós acreditássemos nas promessas que Deus tem para nós, tanto quanto elas acreditavam que Deus ia dar aquela terra para elas. Portanto, essas histórias que estão aqui, elas nos diz o que devemos aprender e que nós devemos aprender mais especificamente algo com as filhas de Zelofeade. E nós podemos ver isso só na própria estrutura do Pentateuco, quando isso começa, do Pentateuco não, de Números, quando começa e termina essa história. Mas quando nós estamos vendo no Pentateuco em geral, essa história também tem algo interessante para nos dizer. Como sabemos, o Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. Há muitos temas que unem esses primeiros 5 livros. E um desses grandes temas é a Terra da Promessa, que eles sempre estão esperando chegar, apesar de que dentro do próprio Pentateuco, eles sempre terminarem esses livros fora da Terra Prometida. Apesar deles sempre estarem olhando, e os livros sempre fazem questão de mostrar que eles estão fora da Terra Prometida, mas que eles estão esperando um dia chegar na Terra Prometida. E vamos ver isso rapidamente aqui, como termina cada um desses livros. Vamos lá para Gênesis 50, onde é dito sobre a morte de José, no versículo 24 diz assim: antes de morrer, José disse a seus irmãos, estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará dessa terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, Isaque e Jacó. E diz no versículo 26, morreu José com a idade de 110 anos e depois de embalsamado foi colocado num sarcófago no Egito. Onde está o povo de Deus aqui no fim de Gênesis? Ele está no Egito. E aonde José fala para eles irem no futuro, para a terra prometida? Ele está dizendo, olha, nós estamos no Egito, eu estou a ponto de morrer, mas não fiquem aqui. Um dia vocês têm que ir para a terra que Deus prometeu dar para vocês. E é assim que Gênesis termina. Quando nós vamos lá para Êxodo no final, lá no capítulo 40, no último versículo, no 38, diz assim, de dia a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel em todas as suas viagens. Agora, aqui em Êxodo, onde eles estão agora? Na terra prometida eles não estão. Pode ver que ele deixou bem claro aqui que eles fala que eles estavam viajando, ou seja, eles ainda estavam vivendo em tendas, andando pelo deserto, porque eles ainda não haviam chegado na terra prometida. Eles estão em tendas, armando acampamentos, cada hora em um local, de acordo com o local que essa nuvem está indicando para eles, e em cima deles tem essa coluna de nuvem e fogo durante a noite. E eles estão procurando chegar na terra prometida, mas eles ainda não chegaram lá. Agora, em Levítico capítulo 27,
Versículo 34, também o último versículo diz assim: são esses os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai para os israelitas. Isso é, aqui em Levíticos eles estão na península do Sinai, entre a terra do Egito e a terra prometida. E aqui novamente está marcada no fim do livro a posição que eles estão naquela terra ali. E mais uma vez no fim do livro está mostrando claramente, olha, eles ainda não estão na terra prometida. Números termina igualmente, mas ele nós vamos ver um pouco adiante. Vamos agora ver em Deuteronômio, capítulo 34, é onde nós vemos que Moisés está para morrer. E no versículo 4, o Senhor diz para Moisés para ele olhar do monte que eles estavam subindo. E diz assim no versículo 4: e o Senhor lhe disse: esta é a terra que prometi sob o juramento a Abraão, Isaque e a Jacó, quando lhe disse: eu a darei a seus descendentes. Me permiti que você a visse com seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio, não entrará nela. Nós vemos aqui mais uma vez que o povo de Deus estava bem perto da terra prometida, que a ponto de Moisés, enquanto está subindo aquele monte para morrer, ele consegue ver a terra com seus próprios olhos. E vemos que, assim como Deus tinha dito que ninguém daquela geração ia entrar, apenas Josué e Caleb, Moisés é mais um que vai morrer sem entrar na terra prometida. Mas ele chega tão perto da terra prometida que ele consegue ver a terra prometida, e Deus faz questão de falar: olha, você está vendo aí, essa é a terra que eu vou dar para os descendentes de Abraão. Então, em Números, por fim, aonde nós estávamos até agora, lá no capítulo 36, no último versículo, diz assim, como nós lemos aqui no início: são esses os mandamentos e as ordenanças que o Senhor deu aos israelitas por intermédio de Moisés, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó. Mais uma vez, um livro do Pentateuco termina mostrando claramente aonde os israelitas estão. Eles estão nas planícies de Moabe, perto do Jordão, em frente a Jericó. Agora, isso não é interessante? A última palavra em hebraico aqui, em Números, e obviamente, como nós vimos aqui em português também, é Jericó. Aonde vai ser o primeiro local que os israelitas vão tomar quando eles entrarem na terra prometida? É exatamente Jericó, quando eles vão lá e as muralhas vão cair. Você vê, eles estão tão perto, é logo ali, é muito próximo da onde eles estão, a terra prometida. Eles podem quase provar a terra prometida, eles podem quase sentir o gosto de estar na terra prometida, mas o livro termina sem eles estarem. Eles estão ali, eles estão vendo, eles estão no outro lado do Jordão, mas eles já estão próximos a Jericó. Agora, você consegue perceber o que está acontecendo em cada um desses livros, e aqui em Números também. Números 36, você pode dizer que é quase um anticlímax, porque você vê toda a questão da terra da promessa, toda hora ficar mencionando a terra da promessa, é decidido questões legais sobre a terra da promessa, como nós vimos das filhas de Zelofeade, mas no fim das contas, o livro termina sem eles entrarem na terra, e eles simplesmente só vão ver a terra, mas eles já ainda estão fora dela. Agora, você deve entender que todo esse livro de Números e algumas outras questões no Pentateuco, eles não são algumas legislações aleatórias e arrumadas para a gente ler. Eles estão aqui de maneira proposital, e a questão legal que nós estamos vendo aqui em Números terminando assim, vamos dizer assim, aberto, com eles não entrando ainda na Terra Prometida, está aqui por um motivo. E assim, aqui no capítulo 36, encerra a história das filhas de Zelofeade, que começou lá no capítulo 27. E no capítulo 36, aqui terminando,
falando assim: olha, é isso aqui que vocês vão fazer quando entrarem na terra prometida. A primeira geração estragou tudo. Eles morreram e ficaram 40 anos no deserto até que todos morressem, até ficar a ponto de entrar na terra de Canaã. E vocês, nova geração, vão ter fé para entrar nela? Vocês vão ter fé como Abraão, Isaque e Jacó, que mesmo tão distante do ponto de entrar, tiveram fé para entrar? E é praticamente dizendo aqui: vocês, filhos de Israel, israelitas, vão ter fé como as filhas de Zelofehade têm, de que elas vão entrar, da certeza que elas têm, de que elas vão herdar uma terra na terra prometida, a ponto de que seu pai, o seu nome não vai ser esquecido e vai ter um pedaço da terra. Se você conhece o livro de Números, ele tem diversas rebeliões no meio. Você sabe, os espiões voltam e eles se rebelam porque eles acham que eles não têm condição de entrar. Nós temos Corá e sua rebelião, nós temos a questão que envolve Balaão, nós temos o pecado com Baal em Peor. E todas essas rebeliões, apesar de todas elas, apesar de todas as rebeliões que nós vemos durante todo o livro de Números, a história termina com um otimismo, podemos dizer, cauteloso, mas um otimismo mostrado quando está contando a história dessas mulheres que se agarram tão fortemente na promessa de Deus e têm tanta certeza e têm tamanha fé de que a promessa de Deus vai ser cumprida, que elas estão ali querendo decidir qual vai ser a terra que elas vão ocupar e ter certeza que a sua família vai ter uma terra na terra prometida que Deus havia prometido anteriormente. E apesar de toda circunstância desfavorável que elas estavam, de serem filhas mulheres, não terem irmãos homens, de o que elas deveriam fazer, com quem elas deveriam casar, e para assim garantir que a sua família também tivesse um pedaço da terra que foi prometida por Deus, porque elas tinham certeza que Israel iria ocupar aquela região. Eram filhas de um pai sem filhos. E agora elas queriam saber qual o caminho que Deus iria apontar para elas terem um pedaço da promessa que Deus havia dado. Elas aqui não eram como aquela primeira geração. Na resposta delas, a promessa de Deus não era com dúvida e recusa em entrar na terra prometida. Elas estão longe de duvidar e de recusar entrar na terra. Muito pelo contrário, nós vemos confiança e obediência por parte delas. E a história termina dessa maneira, de maneira proposital, como eu tinha dito antes, para falar assim para a segunda geração de Israel: vocês têm um lar que está esperando vocês. Deixe o deserto que vocês estavam até agora para trás. Confie em mim, que eu vou cuidar de você. Não tenham medo do que vai acontecer, porque eu já te garanti a vitória ao entrar na terra prometida. Vocês têm que confiar em mim, de que vocês vão ocupar essa terra. Que essa terra que eu prometi para vocês vai ser do povo de Israel. Então vocês têm que aguardar a herança. Isso é o que vocês devem fazer. É tudo bem simples, não é, irmãos? Você deve continuar andando em obediência aqui no nosso mundo. Continuar vivendo em fé, assim como as filhas de Zelofehade andavam, na confiança de que a promessa que Deus havia feito iria se cumprir. Você deve viver agora o presente, confiante de que o futuro Deus já garantiu para você, já prometeu o futuro para você, de que o melhor para você vai vir, assim como os israelitas deveriam esperar que o melhor deles estava para vir e que ele já havia garantido que eles iam entrar naquela terra prometida.
Obviamente nós temos aqui pessoas de todas as idades, mas cada vez mais, para cada um de vocês, para cada um de nós, a nossa terra prometida está cada vez mais próxima. Isso é verdade para todos nós. Nunca esteve tão próximo para cada um de nós, nós nunca estivemos tão próximos da terra prometida quanto estamos nesse momento. E é por essa razão, por exemplo, que textos como Hebreus 11 enfatiza a fé, porque é isso que nós precisamos para herdar a nossa terra prometida. É isso que nós precisamos para herdar a promessa de Deus para nós. E as filhas de Zelofeade não disseram à toa o que devemos fazer. Elas tiveram muita fé que elas iriam entrar na terra, e por isso elas vão a Moisés e disse: Moisés, nós também temos um direito a essa terra. Nós temos a confiança em Deus de que um dia nós vamos entrar na terra que Ele prometeu aos nossos antepassados. E o Senhor diz o que para Moisés? Elas estão absolutamente certas. Elas, assim como todos os israelitas, vão ter um pedaço de terra na terra prometida. Números é um grande livro. Ele mostra muito bem o que acontece quando o povo de Deus, que era para ser o povo de Deus, o povo aparente de Deus, falha. E como é que o povo de Deus falha? Ele é rebelde, ele é acovardado e não acredita na promessa que Deus dá a eles. E como é que você consegue então herdar a promessa de Deus? Como é que você vai ter a promessa de Deus? Você tem que ter fé. Você tem que ter fé que a promessa de Deus, Deus já garantiu para você. E nós sabemos muito bem aonde a nossa promessa foi garantida. A confiança na promessa de Deus, que lá na cruz comprou para nós um espaço na nossa terra prometida, que um dia nós vamos estar com Cristo lá na terra prometida. E é isso. E assim como foi para aquela segunda geração de Israel, que um dia entrou finalmente na terra prometida, que nós tenhamos a obediência e a fé em Deus, assim como eles tiveram naquele momento. E é isso que toda essa história das filhas de Zelofeade nos mostram. Nós devemos ter confiança nas promessas de Deus. Você pode ver à distância, você pode estar à beira da promessa de Deus, assim como as pessoas daquela época. Você pode estar à beira de Jericó, apesar de não ter entrado ainda na terra prometida. Isso pode parecer assustador para você. O que está por vir podem ser para você, assim como eram os gigantes que os israelitas iam ter que enfrentar. Mas se você apenas ouvir Deus, Ele falando, a sua vitória já está garantida. A terra prometida está mais perto do que você pensa. Não desista agora, não se vire, não se rebele contra mim, não murmure, não duvide de que eu vou botar você lá na terra prometida. Eu vou colocar você para dentro, eu vou garantir. Se fosse só por vocês, vocês não iam entrar realmente. Esses gigantes iam derrotar vocês. Mas eu vou levar vocês lá para dentro e eu vou garantir a vitória para vocês. Assim como Ele garantiu a nossa vitória de um dia poder entrar na terra prometida. Você vê, essa história aqui de Números, a história das filhas de Zelofeade, não é nada mais do que a nossa própria história e a história de Cristo na cruz garantindo tudo para nós, e que nós devemos ter fé de que Ele comprou tudo para nós e de que um dia nós vamos estar com Deus lá no céu, adorando, louvando e aprendendo cada vez mais sobre Ele. E Jesus, quando estava naquela situação, a ponto de ir para a cruz, Ele foi adiante com alegria pelo que lhe foi proposto. E o que Ele disse para os seus discípulos naquela situação? Vou preparar um lugar para vocês.
Ele está observando, Ele está nos esperando e Ele está falando para nós todos os dias da nossa vida, todos os dias que nós lemos a Sua Palavra, todos os dias que nós meditamos sobre a Sua Palavra e louvamos a Ele. Continue. Há uma herança eterna do outro lado esperando você. E tudo que você deve ter é fé de que eu garanti a sua vitória lá na cruz e que um dia vocês vão estar comigo no céu, louvando e adorando e aprendendo cada vez mais de mim. Vamos orar, irmãos.